Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio capítulo 17 ao capítulo 19. E o capítulo 17, ele começa falando sobre a questão do sacrifício. Então ele diz: nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus boi ou ovelhas doentes ou defeituoso, pois esse tipo de oferta é detestável ao Senhor. Nenhuma novidade. Deus já falou reiteradas vezes como deveria ser escolhido esse animal para ser oferecido em sacrifício, não é? E aí ele fala: quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhe dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor seu Deus e quebrar a sua aliança. E aí ele diz: quando ficarem sabendo disso, faça investigação cuidadosa, né? Hoje nós temos por lei o devido processo legal. O que é isso? Não se imputa pena a ninguém antes que haja uma investigação detalhada, né? E só assim, após o devido processo legal, o juiz vai proferir uma sentença. Então aqui, nesse texto, nós vamos ver esse cuidado que Deus ordenou lá é uma prática hoje nos nossos dias. E aí você pode dizer: meu Deus, como Deus era radical. Sabe o que eu quero dizer para você? Todas as vezes que corre o risco de eu e você nos perdermos, Deus ele se torna radical. Ele não quer perder a humanidade. Para isso ele mandou o seu filho Jesus morrer na cruz, para que todos aqueles que quiserem terem a oportunidade, né, de viver eternamente com Deus. É certo, e não é nada oculto, que nós temos o bem e o mal, e cabe a mim e cabe a você optar pelo bem, né? Então aqui no Antigo Testamento você vai ver muitas vezes aos nossos olhos humanos Deus sendo radical, mas mesmo Deus sendo tão criterioso, tão cuidadoso em repetir as leis dele diversas vezes, quantas pessoas se perderam? Quantos optaram por fazer aquilo que era mal, aquilo que era perverso aos olhos do Senhor? Mesmo sabendo que havia punições severas, pagavam com as suas próprias vidas. E mesmo assim, muitos não se atentaram a isso, né? E tomaram atitudes que os afastavam de Deus. Então nós vamos ver que ele fala, né, que essas mulheres, esses homens que fizessem algo que era perverso aos olhos do Senhor, depois do devido processo legal, seriam levados à porta da cidade e seriam apedrejados, né? E aí ele fala, né, que nenhuma pessoa poderia chegar a ser condenada sem que houvesse testemunhas. Então havia uma investigação, no mínimo 2 testemunhas. O texto fala, né, que o ideal seria 3 testemunhas, mas no mínimo 2 testemunhas, para que não houvesse dúvida quanto àquela determinação. E aí ele fala: se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo uma decisão sobre esse tipo de homicídio, acontecerá ou entre diferentes ações judiciais ou entre tipos diferentes de agressão, levem o caso ao lugar que o seu Deus escolher. Apresente o caso ao sacerdote, aos levitas, aos juízes que estiveram de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredito. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, né, o fórum, a primeira instância, o tribunal, segunda instância, e temos o STJ em terceira instância, né? Então aqui nós vemos também o texto falando, né, de pessoas prontas para decidirem, para declararem o veredito. O que era esse veredito?
era a sentença, né? E aí ele façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, execute em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem, né? Hoje nós sabemos, decisão judicial, sentença judicial, né? Não se discute, se cumpre. Já é um ditado nosso, né, no meio jurídico. Aqui já tinha essa ordenança dada por Deus, né? Que a sentença ela não deveria ser discutida. O momento de discussão já tinha ocorrido. O momento que foi dado o veredito, o momento que foi dado a sentença, essa sentença deveria ser executada, né? Então, nós vemos aqui, né, coisas que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico, que é fruto, é base daquilo que Deus deu há tanto tempo atrás ao povo judeu, né? E aí ele fala sobre as diretrizes para o rei. Então ele fala assim, ó, vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor Deus lhes dá. Quando conquistarem e estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações vizinhas. Aí ele diz, tenham cuidado ao nomear como rei o homem que o Senhor seu Deus escolher. Deverá ser um irmão israelita e não pode ser estrangeiro. É tão interessante isso, né? Muito tempo depois, Israel vai escolher um rei, né? Para ser governar o povo. E aí nós vemos aqui, né, o que Deus diz, que ele deveria ser o quê? Deveria ser um irmão israelita. Hoje, por exemplo, nós não podemos escolher um presidente sem que este seja um brasileiro. Então nós vemos mais uma vez o fundamento bíblico na nossa atualidade. E aí podemos ver, o rei não terá muitos cavalos, nem enviará o povo ao Egito para comprar cavalos, porque o Egito era ainda uma grande potência, né? E ele fala assim, por quê? Porque Deus deu uma ordem, jamais voltem ao Egito. Então o rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o coração do Senhor, né? Então nós vemos claramente, lá na frente, nós vamos ver Salomão, com tantas mulheres e tantas concubinas, e o seu coração foi contaminado, né, por esses acordos, por essas esposas que ele tomou. E aí ele fala, quando sentar-se ao trono para reinar, compiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes, trará uma cópia sempre consigo e terá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer ao Senhor seu Deus, cumprindo todas estas leis e esses decretos. Isso impedirá que se torne orgulhoso e impedirá que ele possa agir como se tivesse acima dos seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja desses mandamentos, que garantirá que ele e os seus descendentes tenham longos reinados em Israel, né? Ordenanças aqui é também muito válida para os nossos dias de hoje. O poder contamina o homem e faz com que o homem se sinta superior ao seu semelhante, mas essa não é a ordenança de Deus clara para um rei ou para um governante, né? E aí no capítulo 18 nós vamos ver as ordenanças para os sacerdotes e levitas, nenhuma novidade, né? Ele fala que os levitas e os sacerdotes não terão herança entre os israelitas, pois o Senhor é a sua herança conforme prometeu. E aí ele fala, ordenando ao povo que não se esqueça de levar o dízimo, né? Não se esqueça das propriedades que devem ser cedidas aos sacerdotes e aos levitas, né? E aí ele fala no
ainda no capítulo 18, o chamado para viver em santidade. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhe dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações vizinhas. E aí ele cita que jamais haja entre eles alguém que queime os seus filhos em sacrifício. Sabemos que várias civilizações faziam cultos a Moloque, e Moloque exigia sacrifício de filhos, né? Filhos eram entregues vivos na mão de Moloque, eram queimados em sacrifício. Já falei sobre isso. Então Deus traz um alerta novamente ao povo de Israel. Ele diz: não permita, né, que haja entre vocês prática de adivinhação, de encantamentos, de agouros. Né? Agouros, o que é? Simpatia, né? Aquelas coisas, né, que fazem, né, para conseguir isso ou conseguir aquilo, né? Ele fala que envolva-se não permita que vocês sejam envolvidos com bruxaria, lances de feitiços, com médios, práticas de ocultismo e que consulte espírito de mortos, pois isso é detestável ao Senhor. Né? Ele deixa claro para que o povo não se contaminasse, porque eles iam ter contato com outras pessoas, com outras nações que tinham esse tipo de prática e Deus abominava. Então Deus é muito claro, ele repete isso e hoje nós devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus e nós devemos tomar isso sobre as nossas vidas e tomar cuidado para não fazermos aquilo que é detestável aos olhos do Senhor. A palavra é clara a respeito daquilo que Deus ama e aquilo que Deus abomina, aquilo que é santo e aquilo que é profano. E o cuidado de Deus é tão grande com isso que ele não quer perder a mim e a você. Ele quer que quando eu parta desta vida, eu esteja com ele na eternidade. Deixa eu orar por você. Senhor, guarda o nosso coração e que no nosso coração haja um desejo de buscar as coisas que são agradáveis ao Senhor. Todas as vezes que meditarmos na palavra, conhecendo a tua palavra, conhecemos a tua vontade para a humanidade e queremos todos os dias consagrar ao Senhor tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.